Olá, meus irmãos! Estamos aqui juntos em mais um Memorial Casa. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, vamos juntos meditar sobre uma palavra que Deus tem ao nosso coração. E eu quero te convidar a ir alinhando o seu coração, aproximando o seu coração da presença de Deus. Vamos iniciar com uma oração e eu te convido a orarmos juntos. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela tua fidelidade, a tua bondade, a tua graça sobre nós. Nós cremos, Senhor, que o Senhor sempre tem uma porção nova da tua presença. Então, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor venha derramar sobre o nosso coração os tesouros, Pai, do teu coração. A obra, ó Pai, das tuas mãos, seja revelada, Pai, ao nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Assim, vamos agora, nesse momento, adorar a Deus e, mais uma vez, conectar o nosso coração ao coração de Deus por meio da adoração. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não, não. Tu és bom.
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ó que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 Jesus, por ti, Jesus, anseia por ti, minha alma anseia por ti, anseia por ti, Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Depois desse tempo de louvor, creio que você aí desfrutou da presença do Senhor. Nos momentos de louvores que o nosso coração, ele flui livremente, contemplando quem o Senhor é. E nesse momento também você pode adorar a Deus através dos dízimos e ofertas. Os dízimos e as ofertas também é uma forma de adoração.
Será projetado aqui o QR Code do dízimo e o QR Code também do nosso legado. Nós estamos aí num tempo de propósito, focados no legado, na promessa, na terra que o Senhor nos deu. Então eu te convido a estar livre e fazer a sua oferta com alegria, porque é assim que o Senhor nos orienta. Olá, meus irmãos, voltamos agora com o tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu celular no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o 42 e depois do versículo 49 até o versículo 51. É uma história muito conhecida, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração essa semana, que Jesus faz milagre na família. Jesus, ele realiza milagres em toda a palavra do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus sempre se moveu de forma sobrenatural, seja no silêncio, seja no sussurro, ou seja no trovão, ou seja numa coluna de fogo. De alguma forma, Deus sempre se manifesta. E aqui nos evangelhos nós vemos de uma forma muito vívida e muito real a manifestação de quem Jesus era. Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele revelava o poder do Pai. Em todos os evangelhos, e não só nos evangelhos depois, quando os discípulos entram ali em Atos, concretizando de forma apostólica, testemunhando quem era Jesus, a manifestação de Jesus, do poder de Jesus, declara quem é o Pai, qual é o coração de Deus. Então, em específico no Evangelho de Lucas, que era um médico, e ele escreve de uma forma muito detalhada. Quando você lê o Evangelho de Lucas, ele usa uma linguagem muito detalhada pela sua própria característica. Nós vemos aqui o episódio em que Jesus cura a filha de Jairo. Não somente cura, ressuscita a filha de Jairo. E é esse contexto que eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Aqui, nesse primeiro contexto, nós encontramos aqui Jairo. Ele era o chefe da sinagoga e ele tinha uma situação muito específica na sua casa. A sua filha estava morrendo. Eu não sei qual é o contexto que você tem vivido, eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua casa, na sua família, mas pode ser que algo esteja morrendo dentro da sua casa. Uma esperança, uma alegria, a fé, ou mesmo situações específicas de alguma enfermidade, não sei. Mas sabe, esse texto aqui me fortaleceu a fé de que Jesus, ele não só sabia da vida de Jairo, mas ele sabia o tempo certo para ressuscitar a filha de Jairo. E uma primeira coisa que eu aprendo nesse primeiro momento aqui é que Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga significa que ele era responsável
pela administração da sinagoga, e ele também era responsável por ensinar a lei, a Torá, aos judeus. Ele tinha um cargo, ele tinha uma função específica e com certeza ele usava uma roupa sacerdotal, ele usava uma roupa que o caracterizava como chefe da sinagoga. E o que me impressiona nesse primeiro momento é que Jairo não se importou com a sua posição social, não se importou com a sua estola sacerdotal por ser chefe da sinagoga. Ele faz aqui duas atitudes. Ele vê Jesus, ele reconhece Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele ouviu falar de Jesus e quando ele vê Jesus, ele faz algo. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes. Eu não sei o que você precisa suplicar, prostrar o seu coração. Às vezes, a vergonha, às vezes, a preguiça, às vezes, o comodismo são estolas, são roupas que a gente carrega e que tem impedido a gente de se prostrar, como Jairo fez, e clamar, suplicar a Jesus. A primeira coisa, então, que eu aprendo aqui é que independente da sua função, da sua posição, seja homem, seja mulher, seja chefe, seja funcionário, seja filho, independente, nós precisamos prostrar o nosso coração e suplicar a Jesus. No decorrer do texto, nós aqui vemos que Jesus ouve a história de Jairo. A filha estava morrendo. Jesus vai com Jairo em direção à sua casa, ele e os seus discípulos. Durante o caminho, nós sabemos que aqui tem a mulher do fluxo de sangue. Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue que toca Jesus. E Jairo, imagino que naquele desespero, fala assim, Jesus, não para não, não para, porque a minha filha está morrendo. E Jesus para quando aquela mulher do fluxo de sangue toca ele, ele fala, de mim saiu poder, alguém me tocou. E aquela mulher que sangrava há 12 anos foi curada. Interessante que essa mulher sangrava há 12 anos e a filha de Jairo tinha por volta também de 12 anos. Queridos, isso profeticamente fala para mim, porque 12 é um número profético, é um número de uma transição, é um número de uma virada, é um número em que você transiciona de um lugar para outro. Jesus estava curando uma mulher ferida e curando uma adolescente que viraria uma mulher sarada. Eu não sei o que Deus precisa curar na sua casa, no seu lar, no seu coração, na sua família, mas muitos adultos têm vivido como crianças sangrando em frustrações, em áreas, em angústias que viveram na sua infância. Mas essa palavra diz para mim, tem o tempo certo. Jesus estava passando por ali. Ali não era o objetivo de Jesus, Jesus estava passando. Mas essa mulher teve fé e aproveitou aquela oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus está te dando para que você também seja curado? Para que você também pare de ficar ali sangrando em medos, em angústias, incertezas, ansiedades que Deus está falando. Filho, filha, confia em mim. De mim sai poder. Eu posso sanar essa sua angústia. Confia, eu estou cuidando da sua vida. Eu tenho provisão para você. Eu tenho graça. Eu sou um Deus misericordioso. Eu sou um Deus perdoador. Deus não é um Deus que anda com um chicote na mão. Deus, ele é Pai. Se ele for nos corrigir, ele nos corrige com amor. Deus nunca corrige um filho dele com ira. Deus odeia o pecado, mas Deus nos ama. E ele deseja curar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas. Então aqui nesse momento, nesse segundo momento, eu aprendo que Deus tem o tempo certo.
Você pode estar pensando, Larissa, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida. Eu queria tanto que tal coisa acontecesse na minha família. Pode ser, querido, que Deus está aí no meio do caminho, chegando lá. E no tempo certo, quando chegar, toque Jesus com fé. Toque Jesus com esperança. Continue crendo, porque de Jesus sai poder. Assim foi na mulher de fluxo de sangue. E Jesus continuou caminhando em direção ao objetivo dele, que era a casa de Jairo. Nesse momento aqui eu fico imaginando, porque a gente lê e assim parece tão rápido, né? Jesus caminha, encontra a mulher do fluxo de sangue, mas imagina toda aquela cena. Quanto tempo não demorou? Eu fico imaginando a angústia de Jairo, pensando assim, Jesus, você vai chegar atrasado. Jesus, você perdeu o tempo, perdeu o time. Jesus se esqueceu de mim. Jesus, e agora? E para piorar a angústia de Jairo, aí nós encontramos aqui o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Meu Deus, eu não sei você, mas só de ler esse versículo eu imagino a angústia do coração de Jairo, de culpar por que essa mulher atrapalhou Jesus de chegar, por que Jesus não foi logo ao meu encontro, culpabilizar as circunstâncias, isso é natural nosso. Quando algo não acontece no nosso tempo, sentimentos primários do Éden, sentimentos primários da queda comparecem no nosso coração. A raiva, a culpa, o desânimo, isso é natural, isso é a nossa natureza caída. Queridos, mas nós não estamos subjugados a essa natureza caída. Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus gera em nós a natureza de Cristo em nós. E aí, olha o que Jesus faz com Jairo. Jairo recebe essa notícia, desiste, para de orar. Seu marido não tem mais jeito. Sua esposa, seu filho, sua empresa, sua família em geral, essa pessoa que você tem orado, desiste. Sua filha já morreu. E aí Jesus, olha o que Jesus faz. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Por que será que Jesus fala, não tenha medo, Jairo? Porque Jesus sabe que várias circunstâncias na nossa vida geram medo no nosso coração, geram angústias. Jesus, ele não nos pune por sentir isso, sentir medo, mas Jesus nos alerta, não temas. Quantas vezes na palavra nós encontramos isso? Não temas, eu estou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, eu estarei com você. Aqui Jesus alerta para a fé. A terceira coisa, a fé precisa permanecer, perseverar na fé. Então, nesse momento, Jesus então disse, não tenha medo, Jairo, apenas creia e ela será salva. Versículo 51. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Queridos, a fé, ela precisa ser protegida. Jesus preservou o ambiente de fé. Imagino que muitas pessoas estavam ali naquela casa e era comum, né, aquelas pessoas que iam chorar, prantear, e um judeu, ele geralmente pranteava, chorava, durante aí uns 3 dias, chorando, pranteando, e ainda tinha muito tempo ainda de luto, dependendo da situação, a pessoa ficava 30 dias de luto.
Mas Jesus faz algo aqui. Ele preserva o lugar de fé. Ele fala, não, sai todo mundo e fique somente Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago viram várias circunstâncias que Jesus curou, salvou, libertou. Pedro andou sobre as águas. Pedro, João e Tiago viram Jesus no Monte da Transfiguração. E nesse momento aqui, como o meu marido uma vez ministrou, ele falou assim, eu imagino a cena de Jesus chamando Pedro, Tiago e João, botando Jairo no meio assim, falando assim, Jairo, creia, nós estamos com o Mestre. Eu vi ele ressuscitar, eu vi ele curar uma mulher, eu vi ele abrir os olhos do cego. Jairo, continue firme, continue crendo. Preservar um ambiente de fé é mandar embora aquilo que está minando a sua fé. Relacionamentos, amigos, pessoas que muitas vezes não contribuem para fortalecer a sua fé. Circunstâncias e ambientes que muitas vezes roubam a sua fé. A internet que muitas vezes distrai a sua fé. Meu irmão, nesse momento eu quero te dizer que você precisa preservar, proteger a semente da fé. Pedro, Tiago e João precisam ser parceiros. Você precisa ter pessoas com quem você pode orar, compartilhar, chorar, pedir oração. Gente, não existe algo nada mais poderoso do que isso. Pessoas que oram uns pelos outros, verdadeiramente. Então, nesse último momento aqui, eu quero deixar essa palavra para você. Fortaleça a sua fé. E o que acontece com essa menina, Talita Cumi? Jesus ali chama ela em aramaico para que as pessoas identificassem que ele realmente era o Filho de Deus, um judeu que tinha poder, o poder de Deus estava em Jesus, ele é o Filho de Deus. E Talita então ressuscita. Um milagre acontece nessa família. Eu queria deixar aqui 3 pontos básicos, mas eu creio que desses 3 pontos, Deus aí descortina vários pontos para o seu coração. O primeiro foi renda-se, prostre-se diante de Deus, quebrante o seu coração, não importa a sua posição, não endureça a sua cerviz, como diz a palavra. O segundo, Deus tem o tempo certo para chegar na sua casa. Deus tem o tempo certo para chegar no seu casamento. Às vezes você está olhando para o lado, está vendo a mulher do fluxo de sangue ser curada, está vendo o irmão prosperar, está vendo, você vai olhando, e seu coração vai ficando atribulado. Deus tem o tempo certo para chegar na sua casa. E o terceiro, proteja a semente da fé. Proteja os seus olhos, os seus ouvidos, caminhe com gente que pode orar por você. Pessoas que não vão te criticar pela sua dor, pela sua luta, mas vai acolher o seu coração, interceder por você. E no tempo certo, o milagre acontecerá. Eu queria orar com você e te convidar a convidar Jesus mais uma vez para entrar na sua casa. Jesus, ele anda procurando um coração contrito e quebrantado. Jesus, ele é o amor. Jesus, quando ele vê uma situação de dor, de angústia, de luta, ele anseia se revelar, ele deseja manifestar o poder dele. E eu queria te convidar a convidar Jesus para entrar na sua casa e fazer o milagre que você precisa. E não apenas o milagre, entendendo que tem o tempo certo para esse milagre acontecer. Queria te convidar então, feche os seus olhos e apresente a Jesus a sua casa. Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada porque
O Senhor é o único que tem palavras de vida eterna. Não existe outro como o Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor conhece os pontos escuros da nossa casa e do nosso lar. E nós queremos te pedir, ó Pai, aqui juntos, como irmãos, como memorial, entra na nossa casa, Pai, entra na nossa família, traz paz onde há caos, traz alegria, traz esperança, traz cura, traz revelação, traz verdade. Senhor, eu te peço, ó Pai, se tem alguma pessoa aqui, algum irmão meu, que está sem esperança, com a sua alegria esmorecida, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor renove a alegria e a fé do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço, Senhor, entra no nosso lar com a graça do Senhor, com o amor do Senhor, sopra um sopro de vida, de verdade, que a luz do Senhor, que dissipa as trevas, possa iluminar cada canto da nossa família e que a luz do Senhor possa dissipar todo engano, toda mentira, toda a armadilha de Satanás seja quebrada em nome de Jesus. Que a verdade do Senhor, que a cura do Senhor, que a paz do Senhor, que a salvação do Senhor, que o trono do Senhor governe a nossa casa e o nosso lar. Essa é a nossa oração, já agradecidos, Pai, porque cremos que o Senhor é bom, porque cremos que o Senhor é fiel e que tudo o que temos e somos pertence ao Senhor. Toda boa dádiva, tudo que é bom que existe em nós vem do Senhor. Então nós já te agradecemos pelo teu amor, pela tua provisão, pela tua bondade, pela cura, a restauração, os milagres, a provisão, o livramento do Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a palavra do Senhor ao nosso coração. Espero que Deus tenha falado com você. Continue conosco, acesse o link aí do YouTube e envie essa mensagem para quem você acha que vai edificar essa palavra e nós continuaremos juntos como memorial, adorando e servindo ao Senhor. Um grande abraço. Até a próxima. Thank you.